Antes de começar esta oração da manhã, respire profundamente por um momento e permita que o seu coração se aquiete diante de Deus. Muitas vezes acordamos já carregando preocupações, medos e pensamentos que parecem maiores do que nós. Porém, a palavra de Deus nos lembra que o que alimentamos dentro do coração influencia diretamente quem nos tornamos. Por isso, essa oração foi preparada para ajudar você a começar o seu dia com fé, confiança e esperança. Enquanto você escuta ou acompanhe estas palavras, permita que cada verdade bíblica fortaleça sua mente e renove sua confiança no Senhor. Não importa como esteja a sua situação hoje. Não importa quais desafios estejam diante de você. Deus continua sendo maior do que qualquer problema. Se esta mensagem tocar o seu coração em algum momento, lembre-se de compartilhar com alguém que também precisa começar o dia com fé. E sempre que possível, deixe seu apoio para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Agora, abra o seu coração e permita que esta mensagem fortaleça a sua fé. Mensagem. A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 7: porque assim como ele pensa em seu coração, assim ele é. Muitas pessoas acabam se tornando vítimas dos próprios pensamentos. Elas ficam presas em padrões de pensamento negativos, em dúvidas constantes e em preocupações que roubam a paz da alma. E muitas vezes o problema não é que Deus não queira agir em nossas vidas. Não é que Deus não possa abrir portas. Não é que Deus não possa mover montanhas. O que acontece muitas vezes é que a fé começa a enfraquecer. Quando a fé enfraquece e a dúvida começa a crescer dentro da mente, surgem pensamentos negativos e destrutivos. Mas a palavra de Deus nos lembra de uma verdade poderosa. Na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9, está escrito: em tudo somos pressionados, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. A verdade é que não importa quão difícil pareça a sua situação, Deus não abandonou você. Talvez aos seus olhos tudo pareça confuso. Talvez o cenário pareça impossível. Talvez pareça que as forças estão acabando. Mas Deus não permitirá que você seja destruído. Na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 4, a palavra declara: filhinhos, vocês são de Deus e já os venceram, porque maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. Quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Ele passa a habitar em seu coração pela fé. Isso significa que aquele que vive dentro de você, Jesus Cristo, é mais poderoso do que qualquer força que possa se levantar contra a sua vida. Jesus Cristo é mais poderoso do que qualquer ataque do inimigo. Se você realmente compreender esta verdade, se realmente acreditar nisso com todo o seu coração, então enfrentará cada batalha da vida com confiança. Mesmo quando surgirem ataques, mesmo quando surgirem dificuldades, mesmo quando surgirem momentos de incerteza. Quando você acredita que aquele que está dentro de você é maior do que aquele que está no mundo, a sua fé não vacila. Quando você acredita nessa verdade, você clama pelo nome do Senhor. Você chama pelo nome de Jesus Cristo e Ele se torna o seu socorro. Com Jesus, a vitória é certa. O inimigo pode tentar atacar, pode tentar criar armadilhas, pode tentar trazer medo e confusão, mas existe algo que ele nunca poderá tirar de você: a esperança que você tem em Jesus Cristo. Ele não pode roubar a fé que você deposita no Senhor. Enquanto você permanecer firme na fé, você descobrirá que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 21, Jesus declarou: em verdade vos digo que,
Se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserdes a este monte: levanta-te e lança-te ao mar, assim será feito, se esta for a vontade de Deus. Se você tem fé em Jesus, se você confia nele, se o seu coração descansa na fidelidade dele, então o inimigo nunca conseguirá destruir você. Ele não conseguirá levar você ao desespero. Em toda a Bíblia não existe registro de alguém que tenha colocado sua fé em Deus e tenha sido completamente decepcionado. Talvez não saibamos exatamente como Deus fará. Talvez não saibamos quando acontecerá. Talvez não entendamos todos os detalhes. Mas uma coisa sabemos com certeza: a vitória pertence a Jesus Cristo. A fé é acreditar que Deus cumprirá a sua palavra no momento certo. Ter fé é confiar no Deus Todo-Poderoso e acreditar que Ele agirá em todas as circunstâncias. Curiosamente, a fé se torna ainda mais forte nos momentos difíceis. É nas situações desafiadoras que a fé amadurece. É nas batalhas da vida que a fé é refinada. Mas isso não é motivo para medo, porque Deus não exige de nós uma fé gigantesca. Jesus ensinou algo surpreendente sobre a fé. No Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 20, a Bíblia diz: Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará, e nada vos será impossível. Se você sente que sua fé ainda é pequena, lembre-se de duas coisas importantes. A primeira é que Deus pede apenas uma fé do tamanho de um grão de mostarda. A segunda é que você deve olhar para Jesus em todas as situações da sua vida. É necessário fé para receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Portanto, cada pessoa já possui uma medida inicial de fé, mas o crescimento da fé é uma responsabilidade pessoal. A Bíblia diz na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 17: A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. O alimento que fortalece a fé é a palavra de Deus. Por isso, não importa qual luta você esteja enfrentando, não importa quão profundas pareçam as águas, não importa quão grande pareça o gigante diante de você, a palavra de Deus é capaz de fortalecer a sua fé. Na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 5, está escrito: Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Por isso, anime o seu coração com a palavra do Senhor. Tenha fé naquele que fala e o vento obedece. Tenha fé naquele que fala e todas as coisas passam a existir. Tenha fé naquele cujo sopro concede vida eterna. Tenha fé naquele que venceu a morte. Tenha fé em Jesus. Oração. Senhor amado, a Tua palavra diz no livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha mão direita fiel. Que promessa maravilhosa o Senhor nos deu. Em momentos em que sou atacado por dúvidas, em momentos em que o medo tenta dominar o meu coração, a Tua palavra me lembra que o Senhor está comigo. Ajuda-me, Senhor, a confiar plenamente em Tua palavra. A Tua palavra me lembra constantemente que o Senhor está presente e que o Senhor continua no controle de todas as coisas. A Tua palavra me consola. A Tua palavra me guia, especialmente nos momentos em que a minha fé é colocada à prova. Por tudo isso, eu sou profundamente grato. Hoje eu me coloco diante de Ti com humildade. Eu entrego o meu coração em Tuas mãos e peço que a Tua presença me envolva completamente. Senhor, a minha esperança está em Ti, pois o Senhor prometeu que me fortaleceria. O Senhor prometeu que me ajudaria. O Senhor prometeu que me sustentaria com a Tua mão poderosa. Pai amado, eu peço que aumentes a minha fé ao longo da jornada da minha vida.
Eu reconheço Jesus Cristo como meu Salvador pessoal. Eu reconheço que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu sei que o Senhor é Deus. Eu sei que o Senhor é todo-poderoso. Eu sei que o Senhor está no controle. Por isso, quando a minha fé estiver fraca, fortalece-me, Senhor. Que eu encontre força em Tua palavra. Que a Tua alegria renove as minhas forças. Eu entrego a Ti a minha vida, os meus desejos e os meus caminhos. Ajuda-me a nunca esquecer a quem eu pertenço. Assim que eu enfrentar qualquer desafio ou me sentir sobrecarregado, que o Espírito Santo me lembre que a vitória já foi conquistada em Jesus Cristo. Pai Celestial, fortalece a minha fé neste dia. Pai Celestial, fortalece a minha fé neste dia. O Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 20, declara: Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Senhor, fortalece a minha fé. Dá-me um tipo de fé que não transforme apenas a minha vida, mas que também alcance a vida das pessoas que estão ao meu redor. Ao enfrentar as montanhas da vida, que aparecem de tantas formas diferentes, eu escolho acreditar nas promessas da Tua palavra. Eu oro para que o Senhor me conceda uma fé capaz de mover montanhas. As montanhas da dúvida, as montanhas do medo, as montanhas de ciclos de pecado que atravessam gerações. Tudo aquilo que tem tentado me impedir de avançar, Senhor, fortalece a minha fé para que eu possa vencer. Fortalece a minha fé para que eu caminhe em vitória. Pai amado, eu peço que o Senhor me capacite a ter uma fé que olha além dos problemas e consegue enxergar a vitória e o triunfo em Cristo. Que a minha realidade seja a Tua palavra. Ajuda-me a viver pela fé e não apenas pelo que os meus olhos podem ver. Quando Jó perdeu tudo o que possuía, ele declarou no livro de Jó, capítulo 13, versículo 15: Ainda que ele me mate, nele esperarei. Deus poderoso, esse é o nível de fé que eu desejo. Uma fé que compreende que mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, o Senhor continua no controle e o Teu amor por mim permanece imenso. Ajuda-me, Senhor, a viver pela fé e a agradar o Teu coração, mesmo quando surgirem tentações para desistir ou quando a fraqueza tentar dominar. Lembra-me constantemente de que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Quando Daniel foi ameaçado e lançado na cova dos leões, ele permaneceu firme na fé no Teu poder. O Senhor honrou a fé dele, o Senhor o protegeu, e Daniel saiu ileso. Tu és o mesmo Deus poderoso que pode me livrar da minha própria cova de leões. Hoje eu entrego os meus caminhos nas Tuas mãos. Dá-me força para permanecer firme na fé e enfrentar todos os leões que surgirem diante de mim. A Tua palavra declara na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 4: Filhinhos, vocês são de Deus e já os venceram, porque maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. Eu declaro essa verdade sobre a minha vida. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu creio, eu aceito que sou Teu filho e sei que o Senhor jamais me abandonará. Não importa quão grandes pareçam as minhas lutas, não importa quão intensos pareçam os desafios, o Senhor é maior, o Senhor é mais poderoso. Senhor, eu desejo viver para Ti. Eu desejo viver uma vida de fé, porque a Tua palavra ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso eu te peço, fortalece a minha fé. Ajuda-me a confiar em Ti sem medo. Que o Espírito Santo me encha de coragem, ousadia e firmeza. Lembra-me todos os dias que eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E o Senhor não me deu um espírito de medo. O Senhor me deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Ajuda-me também a compreender o verdadeiro caminho de uma vida justa,
conforme ensinado no Evangelho de Mateus, capítulo 16. A tua palavra declara: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Senhor Jesus, o Senhor nos chama para negar a nós mesmos. O Senhor nos chama para deixar de lado os interesses egoístas. O Senhor nos chama para tomar a nossa cruz, o que significa estar disposto a enfrentar qualquer situação por amor ao teu nome. Por isso eu peço, dá-me um coração verdadeiramente comprometido em seguir-te. Dá-me uma mente que busca glorificar o teu nome em todos os momentos. Dá-me um espírito humilde que sempre declare: mais de ti, Senhor, e menos de mim. Dá-me um coração obediente à tua palavra, que eu viva segundo aquilo que o Senhor ensina. Que a tua presença esteja sempre comigo. Que a tua presença me envolva todos os dias. Guarda os meus passos, Senhor. E mesmo que eu não saiba o que o futuro reserva, eu confio que o Senhor irá à minha frente. Concede-me graça para vencer todos os desafios que surgirem no meu caminho. Eu te agradeço porque o Senhor ouve esta oração. Eu te agradeço porque o Senhor cuida de mim. Eu te agradeço porque o Senhor é fiel. Eu oro e entrego tudo em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Declaração final de fé. A palavra de Deus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 20. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9, está escrito: Em tudo somos pressionados, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. E no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 21, Jesus declarou: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserdes a este monte: levanta-te e lança-te ao mar, assim será feito se esta for a vontade de Deus. Se esta oração falou ao seu coração, permita que ela acompanhe você ao longo de todo o seu dia. Sempre que sentir que a fé está enfraquecendo, volte a ouvir essas palavras e lembre-se de que Deus continua no controle. Compartilhe-se esta oração com alguém que também precisa começar o dia com esperança e confiança em Deus. E sempre que possível, continue-se alimentando a sua fé com a palavra do Senhor, porque é nela que encontramos força, direção e vida. Que o seu dia seja abençoado. Que a paz de Deus guarde o seu coração e que a sua fé se fortaleça cada vez mais.